Olá! Vamos começar aqui uma verdadeira dissecação dos modelos mentais que sustentam a inteligência estratégica. O nosso objetivo não é só apresentar teorias, viu? A ideia é forjar o pensamento, transformá-lo em uma ferramenta de precisão para mudar de verdade a maneira como se processa a realidade. Toda decisão de alto risco, no fundo, se resume a este conflito interno. De um lado, você tem a reação instintiva, sabe? Aquele movimento automático, quase impelido pela pressão. Do outro, o raciocínio estruturado, a visão de quem enxerga o tabuleiro inteiro. O nosso foco aqui é exatamente em como construir a ponte entre um e outro. É importante entender o seguinte: o pensamento de um estrategista não é um dom, não é algo que nasce com a pessoa, é um sistema. E como todo sistema, ele pode ser decodificado, desmontado em suas partes e, o principal, pode ser aprendido. É exatamente isso que faremos aqui: transformar a complexidade do caos em uma metodologia clara e totalmente aplicável. Bom, o primeiro pilar dessa arquitetura mental é o seu fluxo operacional. Antes de qualquer técnica mais avançada, é fundamental dominar o processo sequencial que transforma informação bruta em vantagem estratégica. A gente chama isso de ciclo Dada. Observem bem este processo de 4 estágios. Isso aqui não é só uma lista de tarefas, é uma corrente inquebrável que transforma informação em ação com propósito. Cada elo depende do anterior. Pensa bem, dados sem análise são só ruído. Análise sem decisão leva à paralisia. E uma decisão sem ação, bom, aí é só um exercício acadêmico, completamente inútil no campo prático. E é aqui que mora a tensão fundamental da estratégia, que está muito bem ilustrada nesse slide. As fases de pensamento, dados, análise e decisão são, digamos, baratas e reversíveis. O custo para mudar de ideia é quase zero. Agora, a ação é outra história. Ela é cara e, o ponto crucial, é irreversível. Quando se age, consome-se aquilo em finanças a gente chama de valor da opção, ou seja, a flexibilidade de escolher outros caminhos. Uma vez que a peça é movida, o tabuleiro muda para sempre. Esse nosso ciclo Dada, na verdade, é uma adaptação direta de um conceito militar super consagrado, o LUP ou ODA, de observar, orientar, decidir e agir. O coronel John Boyd, que foi o criador disso, provou que no combate aéreo a vitória não era do avião superior, mas sim do piloto que completava esse ciclo mais rápido que o adversário. A meta era entrar no ciclo de decisão do oponente para tornar as ações dele reativas e, no fim, ineficazes. Ou seja, a velocidade de processamento vira sua principal arma. Certo. Uma vez que a gente tem o nosso motor de processamento, o ciclo DADA, a próxima pergunta é: para onde a gente aponta esse motor? Uma ação eficaz exige, antes de tudo, uma leitura precisa do ambiente estratégico. E isso começa por decifrar as intenções dos outros jogadores em campo. Esta citação representa uma mudança de paradigma na análise. Perguntar qual o objetivo busca um ponto final, algo que pode ser escondido ou disfarçado. Mas a pergunta, que jogo ele pensa que estamos jogando? Essa investiga a própria lógica do oponente. Ao entender a percepção dele sobre o jogo, a gente entende as regras que ele vai seguir, os movimentos que ele considera válidos e assim a gente consegue antecipar as ações dele com muito mais precisão. Essa tabela nos dá uma taxonomia, uma classificação fundamental das interações humanas. São 3 modelos mentais básicos. Identificar corretamente se uma situação é de soma zero, de conflito direto, de soma positiva, que é cooperação com ganho para todo mundo, ou de soma negativa, onde todo mundo perde, é o diagnóstico que vem antes de qualquer estratégia. Um erro de diagnóstico aqui leva a uma estratégia completamente falha. Tentar cooperar num jogo de soma zero é ingenuidade. Tratar uma negociação de soma positiva como um conflito é simplesmente destrutivo. Agora sim, chegamos à técnica que amarra todos esses conceitos e leva a análise para um outro patamar de eficiência. É bem aqui que o pensamento do estrategista se diferencia de forma radical da abordagem convencional. O ponto de virada está todo nessa inversão, que parece até contraintuitiva no começo. O pensamento comum parte dos dados disponíveis e tenta construir um caminho para frente, correndo o risco constante de se afogar em informações que não servem para nada. A estratégia eficaz inverte esse fluxo. Ela começa com a decisão futura, com a ação que se pretende tomar e raciocina de trás para frente, se perguntando, para tomar esta decisão, que informação é absolutamente essencial. Os benefícios dessa abordagem são imediatos, são práticos. Ao começar com um fim em mente, o processo de coleta de inteligência se torna cirúrgico. Em vez de ser um pescador de arrasto que pega tudo o que vem pela frente, o analista se torna um caçador com um alvo específico.
Ele não busca informações de forma genérica. Ele busca respostas para requisitos de inteligência. São perguntas precisas formuladas para preencher as lacunas críticas para aquela decisão específica. Isso economiza tempo, recursos e, o mais importante de tudo, reduz o ruído mental. Muito bem. Vamos agora colocar esse kit de ferramentas para funcionar. A teoria só tem valor quando sobrevive ao contato com a realidade, certo? Então vamos usar um cenário comum de alta pressão, um conflito verbal. Como a gente aplica esse sistema para sair do modo reativo e assumir o controle analítico da situação? Este fluxograma é a aplicação prática do nosso sistema. Primeiro, identifique o jogo. A outra parte busca uma solução? Um jogo de soma positiva ou ela só quer vencer? Um jogo de soma zero? Segundo, analise o motivo. Cuidado para não projetar a sua lógica no outro. Terceiro, conheça sua BATNA, que vem do inglês para melhor alternativa a um acordo negociado. Ou seja, qual é seu melhor plano de ação se a negociação falhar? Ter essa clareza dá poder. E por fim, haja com precisão, lembrando sempre que palavras são ações irreversíveis, com custos e consequências. No final das contas, todo este sistema foi desenhado com um único propósito: criar um interruptor para o nosso impulsivo cérebro reptiliano. Ele insere um espaço deliberado de análise entre o estímulo que vem de fora e a sua resposta. É nesse pequeno espaço que a reação se transforma em ação, o reflexo se torna estratégia e a eficácia substitui o impulso. Essa estrutura de pensamento não é uma coisa exclusiva para analistas de inteligência, de forma alguma. É uma ferramenta universal para qualquer pessoa que busca clareza e eficácia em ambientes complexos. Ao definir o resultado desejado primeiro e trabalhar de trás para frente, a complexidade se torna navegável. Então a pergunta final é uma provocação para a prática. Qual decisão futura importante na sua vida merece ser planejada a partir do fim?